Mais uma questãozinha de limite. Bom, você vai resolver isso aqui, você faz a substituição direta, né? Aplicando propriedade, né? Então, você vai fazer a substituição, vai ver que o denominador dá zero, porque 2 menos 2 é zero. Quando substituir o x por 2 no numerador, vai ficar 4 aqui, 2 aqui. 4 mais 2 é 6, menos 6 é zero, então zero sobre zero. É uma indeterminação, significa que você não pode dar prosseguimento, resolver dessa maneira, né? Você tem que, de repente, tentar eliminar essa indeterminação. Bom, aqui em cima a gente vê uma expressão de segundo grau, um polinômio do segundo grau, né? E a gente sabe que muitas vezes é possível fatorar esse polinômio para, de repente, torcer, né? Para que um dos fatores que surja no processo de fatoração seja igual ao denominador. Daí a gente vai poder cancelar e, consequentemente, eliminar a indeterminação. Então, é esse o procedimento que a gente vai adotar, né? Aí a gente tem que lembrar que quando a gente tem uma equação de segundo grau, por exemplo, uma equação genérica do tipo ax² mais bx mais c, ou melhor, aqui ela está ainda numa expressão, né, um polinômio de segundo grau. Se a gente vai extrair as raízes desse polinômio, ou seja, iguala ele a zero e encontra os valores de x para os quais o conjunto dá zero, né, que é o processo que a gente chama de extrair as raízes, quando a gente extrai as raízes, a gente encontra algo do tipo, na verdade, se as raízes forem x1 e x2, então aí sim a gente encontra algo do tipo x menos x1, que multiplica x menos x2. Portanto, a gente vai estar fatorando. Então, estou dizendo que o processo de encontrar as raízes de uma expressão de um polinômio do segundo grau nos leva, na prática, a fatorar esse polinômio, que é o que a gente fez aqui nessa situação, nessa demonstração. Então, estou dizendo que se a gente quer fatorar esse cara, para de repente substituir, ou melhor, para de repente eliminar um dos fatores com esse denominador aqui, a gente pode encontrar as raízes do segundo grau, que você pode usar qualquer método aí que quiser. De repente usa Bhaskara, que é o método mais simples, né? Ou você pode usar aquela ideia da soma e do produto das raízes de uma equação de segundo grau. Quando você tem uma equação de segundo grau, x², ou seja, o a aqui é 1. O a tem que ser 1 para você usar esse método, então preste atenção a isso. x² menos sx mais p, que é usar soma e produto. Sempre que você tem uma equação de segundo grau que o a dela é 1, o termo que vem acompanhado do x, que é o coeficiente numérico, com o sinal trocado, é a soma das raízes. E o c da equação, que é o termo independente, é o produto das raízes. Exemplo, x² menos 5x mais 6 igual a 0. Como o a vale 1, você pode de imediato dizer que isso aqui, com o sinal trocado, é a soma, e isso aqui com o sinal que está é o produto, tá? Ou seja, eu quero encontrar dois números, que são as raízes, cuja soma dá 5 e o produto dá 6. Então, tem que pensar em dois números que a soma dá 5 e o produto dá 6. Então, para usar o método de soma e produto, né, encontrar a soma e o produto das equações, das raízes da equação sem ter que resolver a equação, se a gente for usar esse método, a gente começa, né, digamos assim, a estrutura do pensamento primeiro buscar os números cujo produto dá o produto das raízes, né? Então, qual é o produto das raízes aqui? É o 6, né? Porque é o termo independente. Então, o produto é 6, você vai buscar todos os números, os pares de números, é claro, cujo produto dá 6, né? Porque são duas raízes, então são pares de números. 6 vezes 1, 3 vezes 2, menos 6 menos 1, menos 3 menos 2. Todos esses aqui, cada elemento da primeira coluna com a segunda coluna, cada elemento correspondente, o produto sempre vai dar 6, não é verdade? Agora a gente tem que encontrar dois deles, em que além do produto dar 6, a soma dá 5, tá? E aí fica mais fácil. Aí quando você determina essa segunda condição, pronto, você consegue encontrar exatamente um deles. Fica bem evidente que 2, 3 e 2, 2 e 3 é o par de raízes da equação de segundo grau aqui de cima. Porque 2 vezes 3 é 6, 3 mais 2 é 5 e dá exatamente a soma e o produto da equação. Soma o produto das raízes da equação em questão, né? Isso aí, se você de repente determina que vai resolver a equação aqui através de soma e produto. Se vai usar Bhaskara, então tudo bem, é outra história. Vamos resolver aqui usando Bhaskara. Então, encontra o delta rapidamente aqui. O delta é b², 1 menos 4 vezes 1, que é o a, vezes c, que é menos 6. Isso daqui vai dar 25, né? Evidentemente. Então, o x aqui é igual a menos b, então menos 1, né? É mais ou menos a raiz de 25, que é 5, dividido por 2 vezes o a, então dividido por 2
Então, a gente divide isso aqui numa primeira raiz, que é menos 1 com 5 dá 4 sobre 2 é 2. E uma segunda raiz, que é menos 1. Então, menos 1 com menos 5 dá menos 6, que dividido por 2 dá menos 3. Então, para a nossa equação, a nossa expressão, na verdade, a gente tinha uma expressão de segundo grau, que é um polinômio, a gente precisava achar as raízes dele, que é x ao quadrado mais x menos 6, né? E aí a gente usou aqui o método de Bhaskara para encontrar essas raízes, né? As raízes da equação, que vai nos permitir fatorar, conforme a gente já tinha visto. Encontramos aqui que as raízes dele são 2 e menos 3, tá? Então a gente vai escrever na forma de produto agora, isso aqui é uma soma de, né, uma soma de termos, a gente vai escrever na forma de um produto de fatores. Então eu tenho o limite, quando x tende a 2, de quê? Ora, eu descobri que isso aqui equivale a um x menos a primeira raiz, que multiplica um x menos a segunda raiz. O menos com menos daqui, evidentemente, vai ficar mais. Eu repito o denominador. Como a gente supunha, vai ser possível cancelar, né, o denominador com alguém que a gente encontrou aqui no numerador, que é x menos 2. Eliminamos aí a indeterminação, que surge justamente quando o x tende a 2. E a gente vai ter esse limite igual a quê? Ao limite de x mais 3, quando o x tende a 2, que a gente vai encontrar aí a resposta por substituição imediata, baseada em propriedades de limites, né? Então, limite que propriedade? Limite de x, né? Quando o x tende a uma constante qualquer, é a própria constante, né? Porque você vai substituir o x pelo valor que está aqui. Então, essa propriedade que a gente está usando vai ficar, o x vai ficar igual a 2, e 2 mais 3 é 5, e está aí a resposta do nosso limite.